Dia 15. Formado para fazer parte da família de Deus. Foi Deus que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Vejam, com grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos, e verdadeiramente somos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande satisfação. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Deus é amor, por isso Ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois Ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu, vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, Ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então, concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: "E foi pela sua própria vontade que Ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que Ele criou." Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos, e outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. E a Igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e se torna membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26.
A família espiritual é a mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e, inevitavelmente, pela morte. Já a família espiritual, nosso relacionamento com os outros fiéis, irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte que parentescos de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima do céu e outros embaixo na terra. Isso está em Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 2. A Bíblia diz: por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui também pertence a você. Isso está em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suspira todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses, capítulo 9, versículo 19. Como filhos de Deus, temos parte na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder. Isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Mas, na eternidade, herdaremos ainda mais. Paulo disse: quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que Ele, Deus, tem dado ao seu povo. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 18. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornarmos como Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Terceiro, seremos livres de toda dor, todo sofrimento e toda morte. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículo 21. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Que herança! Você é muito mais rico do que imagina. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e irrecupetível, isenta de oscilações e da decadência,
Esse está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Isso significa que a herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna, não pela aposentadoria, que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade. Batismo. Identificando-se com a família de Deus. A família saudável tem orgulho de si mesmas, e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais identificaram publicamente com a sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado. Significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Durante anos, esforcei-me para entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões do evangelismo e edificação. Porque o batismo é tão importante. Então, percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação da família eterna de Deus. O batismo é pleno significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito, e todos recebemos o mesmo Espírito. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O batismo não o torna membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você faz parte da família de Deus, assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de que o compromisso íntimo, firmado no coração, é um ato de iniciação. Não é algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 41. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo.
Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Isso está em Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus. Pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E, estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Mateus, capítulo 12, versículo 49 ao 50. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Dia 15. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para pertencer à família de Deus. Versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Pergunta para meditar. Como começar a tratar os outros cristãos como membros da minha família?